boa tarde pessoal, dia 18 de 6 de 2025, agora são 15 horas e 28 minutos. Hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Estamos aqui no CD do Mercado Livre, na cidade de Araçariguama. Pessoal, só vou pedir duas coisas para vocês bem rápida. Deixe bastante comentário e se inscreva no canal, ok? Tá cansado de mandar currículo e não ser chamado para entrevistas? Mande um WhatsApp agora mesmo para o 11 942 05 8224. Você pode mandar um oi, uma boa tarde, uma boa noite, qualquer coisa, e vai vir uma mensagem automática. Após isso, é só esperar que entraremos em contato com vocês, tá? Falando o que é necessário para efetuar esse currículo atrativo para a área do transporte. É um currículo extremamente com informações atrativas para vocês serem chamados para mais entrevistas na área do transporte, tá bom? Então é um currículo onde a gente tem muito feedback positivo. Um currículo especializado para a área do transporte é importante. Por quê? Porque te destaca. Quando as empresas pegam um currículo onde já tem muitas informações que eles precisam, você fica em destaque. Então é por isso que, depois de fazer um currículo atrativo para a área do transporte, muitas pessoas nos relatam que elas são mais chamadas para as entrevistas. Então mande um WhatsApp agora mesmo, 11 942 05 8224, e tire suas informações. Se inscreva aqui no canal JC Caminhões e no JC Vídeos, que é o canal de número 2. Também temos o Instagram, que é o @JC Caminhões Oficial, onde lá a gente coloca vagas todos os dias de emprego. Então, para você que está procurando emprego, lá é muito importante, tá? Se inscreva. E para mais informações, temos o e-mail do canal, que está na descrição do vídeo. Obrigada pela atenção e bom vídeo. Pessoal, tema do vídeo de hoje: existe falta de motorista, falta de motoristas ou falta de oportunidade? Falta de oportunidades, né? Tanto no singular quanto no plural. Pessoal, esse vídeo é baseado no comentário de vocês, por isso que eu falo para vocês, deixem muitos comentários, porque nos últimos vídeos que eu fiz falando sobre a falta de motoristas, eu recebi muitas mensagens falando assim: JC, você está equivocado, porque não falta motorista não, o que falta é oportunidade. Eu estou aqui tanto tempo procurando uma oportunidade, não consigo de jeito nenhum, ninguém me dá a primeira oportunidade. Tenho CNHE, tenho curso MOP, estou com meu nome tudo em dia, tudo certinho, apto para trabalhar aí, mas não consigo porque eu não tenho experiência, as empresas não me dão oportunidade. Então não existe falta de motorista, certo? Eu recebo muitos comentários desse tipo aí. Então pessoal, eu vou destrinchar esse assunto hoje, que é a questão da falta de motoristas versus falta de oportunidades. Pessoal, o que acontece? Que as empresas, empresários e gestores, quando eu digo gestores, eu digo sendo bem irônico, tá? Porque de gestão, esses ditos gestores não entendem nada, tá? Então, os famosos gestores, empresários, eles não consideram que o fato de você ter uma CNH categoria E, para eles, ter uma CNHE não te torna um motorista, tá pessoal? Não te faz um motorista. Não é somente a CNHE que é o suficiente para você ser considerado um motorista, tá? Isso segundo a visão das empresas, tá? Dos empresários e gestores, tá? De empresas. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá pessoal? Isso não é minha opinião, é a opinião deles, tá? Então o que acontece? Primeiro que eu quero refutar esse pensamento dessa galera aí, que é o seguinte: muitas vezes compensa mais você contratar uma pessoa inexperiente, treiná-la, do que contratar motorista experiente que só faz besteira na rua, viu? Porque eu tenho uma quantidade bem considerável de motoristas experientes que, é mais prejuízo com eles do que com os inexperientes, viu? Então pessoal, esse argumento de eu não vou contratar inexperiente porque ele vai bater o caminhão, ele vai me dar prejuízo, com motorista experiente os empresários não estão livres disso não, tá? Tem muito motorista aí com muitos anos de carteira, mas que se comporta pior do que o iniciante. Então só para refutar esse argumento aí, tá pessoal? Quais são os problemas que os empresários encontram? Porque também não tem só essa questão do preconceito, né pessoal? Essa questão do medo.
não é só essa questão. Existem questões que são plausíveis nessa dinâmica aí, tá? Porque vamos lá, vamos narrar um cenário aqui. O cara está precisando urgentemente de motoristas, né? E tem pessoas batendo lá na porta dele, habilitados na categoria, né? Porém ele não consegue contratar porque não tem experiência. Existem alguns motivos para isso, né? Muitas vezes o empresário, a empresa até quer contratar o cara, mas ele fica impossibilitado, tá? Eu vou tentar narrar um pouco das situações que fazem isso acontecer. Pessoal, iremos passar aqui na portaria, então vou dar uma segurada, né? Porque estou dentro da empresa aqui. Vou dar uma segurada e daqui a pouco a gente já volta a conversar aí, beleza? Vou dar uma disfarçada que aqui não pode filmar não, ó. Algum motorista da Maroni já levou o portão ali, ó. Vou até mirar pra vocês verem. Algum motorista da Maroni já levou o portão ali. Então, pessoal, vou falando aqui, ó. Não, vou esperar passar aqui pra gente trocar uma ideia bem de boa. E é isso aí, estamos aqui no CD do Mercado Livre de Araçariguama. Pessoal, já vou logo falar de um dos problemas aqui, enquanto eu não chego ali perto dos fiscais. Pessoal, uma das questões que faz as empresas não darem oportunidade para os motoristas que têm CNH porém não têm experiência, é a localização. O que acontece? A maior parte desses motoristas se encontram no Nordeste. E lá no Nordeste, pessoal, a grande maioria das empresas que estão necessitando de motorista urgentemente, elas não têm operação para lá. Então fica inviável. Por quê? Porque o cara vem para São Paulo, vou traçar um cenário aqui. O cara vem lá do Nordeste para São Paulo, trabalhando numa empresa, só tem operação aqui em São Paulo, Sul-Sudeste. E aí esse cara, ele na folga dele, ele não consegue ir para casa dele, visitar a família dele. Então a chance dessa pessoa conseguir permanecer aqui por muito tempo é baixa. Então as empresas, elas já têm uma expertise e um know-how que faz com que elas já saibam mais ou menos as problemáticas de cada situação, entendeu? Então eles evitam contratar a galera do Nordeste se não tiver operação para lá. Por esse motivo, o cara vai simplesmente não vai conseguir voltar lá para a região dele, para a cidade dele, para ver a família dele, né? E as empresas sabem que isso aí a médio prazo não funciona, tá? Acho que eu vou agora ali, pessoal. Então vou dar um break aqui na conversa e a gente já volta aí no próximo motivo aí. Olá, meu amigo. Motorista da Maroni arrancou o portão ali? Já faz uns dias atrás já passou, né? Valeu, obrigado. Então, pessoal, o primeiro motivo, um dos motivos é esse. A maior parte da rapaziada está no Nordeste, Norte e Nordeste. As empresas não têm operação para lá e aí fica inviável. O cara vem aqui para São Paulo, para o Sul-Sudeste aqui, né? Trabalhar e aí nunca mais volta para casa, nunca mais ver família. Então as empresas sabem que a médio prazo isso não vai funcionar. O cara vem aguentar 1-2 meses e vai embora, tá? Então a questão da localização é um grande empecilho para isso, tá? Então, pessoal, isso já vai entrar no outro tema, que é qual? É a questão que a falta de motoristas, ela é localizada. Ela não é no território nacional por completo. Ela é setorizada. Então tem regiões do Brasil, do país, que tem a demanda altíssima de transporte e demanda mais motoristas. Tem uma região que já não tem. Tanto que até o autônomo sofre em algumas regiões do Brasil, porque ele tem frete para ir, mas para voltar ele não consegue um frete atrativo. Não tem isso aí. Isso acontece em relação à falta de motorista também, pessoal. Em algumas regiões do país, esse cenário de falta de motorista é muito evidente. Em outras regiões não existe isso. Então, já vou até abordar esse assunto aqui, que eu até tinha esquecido de anotar aqui. Beleza? Então, a questão da localização é uma barreira bem grande, tá, pessoal? Então, fica nesse dilema. O cara tá lá no Norte e no Nordeste e não tá tendo oportunidade. Quando ele escuta alguém falando que tá faltando motorista, ele fica achando que
ele não entende nada. Ele fala, não faz sentido. Aqui tá cheio de motoristas querendo trabalhar. E os caras geralmente até aceitam trabalhar até por menos, né? E mesmo assim, mesmo se sujeitando a condições desfavoráveis de salário, ele ainda não consegue. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Outra situação que faz os empresários não darem oportunidade, né? É a questão das gerenciadoras de risco ou seguradoras, tá, pessoal? Tanto faz, é a mesma coisa. Gerenciadora de risco, seguradora, tanto faz. Só a forma de falar que muda. É a mesma coisa. As gerenciadoras de risco estão cada vez mais exigentes e em cima das empresas em relação à experiência, porque teve aqui em São Paulo, Sul e Sudeste, tá? Não vou falar de São Paulo, Sul e Sudeste aqui, teve muitas empresas aí negligenciando essa questão e na verdade elas negligenciavam a questão do treinamento, né, para os motoristas. E aí começou a ter muitos sinistros aí devido a sinistro besta, coisa que é nitidamente falta de experiência do motorista. E aí a gerenciadora de risco já deu uma boicotada nessa negligência aí das empresas, tá? Então as gerenciadoras de risco estão cada vez mais seletivas nessa questão aí, tá, pessoal? Outro motivo que as empresas, pessoal, é que as empresas não querem arcar com os custos e com o tempo necessário para você treinar um motorista adequadamente. O que as empresas fazem? As que dão oportunidade de treinamento, dão um treinamento deficiente, um treinamento deficitário. E aí o cara sai no mundão aí sem as condições adequadas. Ele ainda não está pronto 100% para encarar as dificuldades do dia a dia sendo um motorista de veículo articulado aí. E ele acaba sofrendo diversos problemas aí e até ficando muitas vezes amedrontado e desistindo precocemente da carreira, tá? Então as empresas não querem arcar nem com os custos e nem com o tempo, porque não é em uma semana que você vai treinar um motorista, né, pessoal? Só que as empresas acham que em 2 dias vai treinar um motorista, já coloca o cara para treinar. O cara que vai treinar já é ruim, que as empresas pegam sempre um zezão lá, um zezão bem ruinzão que tem lá, e põe esse cara para treinar. Geralmente é um puxa-saco. Eles pensam, ele sabe puxar saco. Se sabe puxar saco, sabe fazer tudo. E aí, esse cara não sabe treinar as pessoas corretamente. E aí, a rapaziada sai pra estrada aí, sai pro mundão aí, totalmente à mercê da boa sorte, né? E vai dar BO, vai dar problema, pessoal. Subiu para veículo articulado, experiência, conhecimento e ter certeza do que está fazendo é primordial para que não aconteça problemas, tá? Acidentes, avarias e sinistros aí. E as empresas não querem arcar nem com o custo nem com o tempo, né? Então é um outro motivo que as empresas também não dão tanta oportunidade por isso, porque dá muita dor de cabeça, muito custo, muito tempo, certo? Outro ponto, pessoal, existe um histórico problemático aí. As empresas, o que elas fazem? Elas vão sondando as empresas que dão oportunidade e elas vão dando uma analisada. Compensa ou não compensa? Vou te dar um exemplo. Se tiver uma guerra, não tem infantaria que vai lá na linha de frente? Quem tá atrás fica só olhando e pensando assim, deixa eles irem lá pra ver se é um campo minado e vai explodir todo mundo. Se todo mundo passar de boa e ninguém explodir, a gente vai atrás, não é assim? Então as empresas, elas analisam as empresas que já estão fazendo, que já estão dando treinamento, já estão dando a popularmente dita escolinha, e elas vão analisando, tá dando certo para eles, porque tem até um ditado que o inteligente aprende com o erro alheio, não com o seu próprio erro, né? Então existe muito isso no transporte. A empresa fica observando a empresa vizinha, vamos ver se vai dar certo para ela. E existe um histórico meio negativo nessa questão de treinamento para motoristas aí, tá, pessoal? A conta não é muito positiva não para as empresas, tá, em relação a dar oportunidade de treinamento. Então
Empresário no Brasil, a única motivação é lucro, né? E não deveria ser diferente, a verdade é essa. Esse papo aí de empresário sustentando famílias, alimentando crianças e fazendo bondade, isso aí é ideia furada, isso aí é merchan para empresa, tá? A verdade é que a empresa só pensa em lucro, tá? E se não dá lucro e dá prejuízo, ela corta sem sombra de dúvida. E se ela vê que na vizinha já deu prejuízo, ela nem começa na dela, certo? Então, o histórico problemático aí faz com que muitos nem abra possibilidade de dar treinamento e oportunidade para pessoas não experientes, tá? O cara ficar pensando assim, deixa ele lá na empresa que dá. Vou dar um exemplo de como é o pensamento de alguns empresários. Ele pensa assim, ó, eu tenho 50 caminhões, tem um cara ali que tem 1000 e ele dá treinamento, então deixa ele dar treinamento para os motoristas inexperientes, depois eu ofereço R$300 a mais de salário e eles vêm tudo aqui para minha empresa. Então o que ele pensa? Ele vai lá, espera você ir lá ser treinado na Maroni, vou dar o exemplo da Maroni. Ó, deixa esse cara ser treinado na Maroni. Daqui 6 meses, 1 ano, que ele já deu bastante prejuízo para a Maroni, ele não vai aguentar o transporte da Maroni, ele não vai aguentar o formato da Maroni. Eu ofereço 200, 300 contar mais para ele e trago ele para mim já treinado e não vou ter os prejuízos que a Maroni teve, entendeu? Mais ou menos qual é a jogada? Então é mais ou menos isso aí, ok? E a outra questão, pessoal, que tem a ver com oportunidade, que na verdade não é oportunidade, eu vou redefinir isso para eu preciso muito, então eu vou me arriscar mais, tá? Porque empresa nenhuma dá oportunidade para ninguém, ela só vai abrir treinamento para habilitados não experientes se ela estiver precisando muito de motorista, porque enquanto ela estiver conseguindo motoristas experientes, ela nunca vai dar oportunidade para o inexperiente. Sempre foi assim, tá? Então todas essas empresas que vendem que elas são boas porque elas dão treinamento para motoristas inexperientes, na verdade é que elas estão desesperadas por motoristas, não conseguem, e aí elas acabam se arriscando um pouco mais fazendo isso. Então o que acontece, pessoal, é a demanda. Se tem demanda de carga, demanda de transporte, vai necessitar de mais motoristas. Isso vai fazer com que as empresas fiquem estranguladas e comecem a contratar mais. Vai começar a contratar mais, não vai conseguir mão de obra qualificada. E é o que as empresas fazem, pela necessidade delas, é começar a dar oportunidade para pessoas não experientes. Então, pessoal, tem muito a ver com a questão econômica, tem muito a ver com a questão regional do país, tem muito a ver com a questão industrial da região que você mora. Tem diversas variáveis que faz uma região ter mais oportunidade para inexperientes e mais falta de motorista, né? E mais demanda para mão de obra de motorista, e a falta de demanda, a baixa demanda também faz com que estanque, né? Essa necessidade aí de tanto oferecer oportunidade quanto oferecer a oportunidade de novos motoristas e também de ter uma falta de motoristas, né? Porque quanto maior a demanda, maior é a falta de motoristas. Quanto menor a demanda, não existe falta de motoristas, porque as pouquíssimas vagas que tem são preenchidas pelos melhores motoristas ali selecionados pelas empresas, e tem sobra de motoristas, né? Espero que eu tenha conseguido dar uma destrinchada nesse assunto aí, tá, pessoal? Então fica aí a questão, né? Existe realmente falta de motorista, mas dependendo do cenário, da região, da sua condição, você não vai conseguir ter essa percepção, tá? Ok? Então é isso aí, é nóis. Se inscreva no canal, deixe muito comentário. Fui!